Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adelso Ferreira, sou pastor das igrejas Batista da Provisão, aqui no sul de Minas, atualmente pastor da Igreja Batista aqui na cidade de São Lourenço. Eu quero ler para você algo que muito importante está na Palavra de Deus, quando a Bíblia relata no capítulo 20 do livro de Êxodo acerca de Deus. Diz assim o capítulo 20: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvará diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Nós começamos a estudar essa palavra nessa sexta-feira, diante de uma perspectiva de conhecimento de quem é Deus. Nós vemos aqui e ficamos nesses versículos apenas na introdução, levaremos ainda algumas semanas estudando esse capítulo para que possamos compreender quem é realmente o nosso Deus, ou pelo menos aprofundar mais um pouco no conhecimento de Deus. A Bíblia aqui, logo de início, fala que Deus, dando os mandamentos ao seu povo, após tê-los tirado do Egito, disse a eles que ele seria o único Deus, não poderia haver Deus além dele. Diz também para que esse povo não fizesse para eles imagens de escultura, não fizesse para eles imagem alguma do que há em cima do céu, do que há embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Deus disse também que eles não deveriam se curvar diante dessas imagens que eles, por acaso, viessem a fazer, e também não deveriam cultuá-las. Geralmente trazemos esse contexto para a Igreja Católica, para as religiões que cultuam imagens de escultura. Mas aqui Deus está falando com um povo que é geração de Isaac, de Jacó e de Abraão. Um povo que conhecia o Deus verdadeiro, mas que esteve escravo por aproximadamente 400 anos no Egito, aprendendo os costumes da terra, os costumes de adoração a vários deuses. Por isso Deus disse que não deveria ter diante deles deuses, nem imagem do que havia em cima do céu, nem imagem do que havia embaixo das águas na terra, e nem imagem daquilo que poderia ser visto sobre a terra. Então, Deus se declara ser um Deus zeloso. Zeloso por quem? Zeloso por si mesmo. Um Deus que não queria ser confundido com outros deuses. Um Deus que gostaria que seu povo tivesse consciência, tivesse plena razão de cultuar um Deus verdadeiro e único. Um Deus que Jesus ensina ser espírito e que deve ser adorado em espírito e em verdade. Essa é toda a declaração sobre Deus na Bíblia. Paulo, ele tem uma declaração excelente sobre Deus. Ele diz que Deus habita em luz inacessível, o qual nenhum homem viu, que nele reside imortalidade, ou seja, é um Deus que não tem princípio nem fim, é um Deus que existe por si só, por isso é único. Tudo o que há sobre a terra, debaixo da terra ou em cima no céu foi criado, foi partindo de uma existência que vieram a ser notificados
tanto diante de si mesmos, como também a toda a humanidade. Então Deus proíbe categoricamente aqueles que o conhecem a cultuar a criatura. E isso vale muito nessa época em que estamos, época de carnaval, época onde a igreja no século XXI criou vários ídolos para que de uma forma visível nós, ou aqueles, melhor dizendo, que são enganados, possam ter uma noção de um Deus visível, de um Deus que possa ser classificado como Deus à vistas daqueles que o cultuam. Então, tudo o que está escrito aqui, nós geralmente, volto a dizer, trazemos a conhecimento sobre as religiões que cultuam seus deuses, mas o cristianismo também nessa época encheu os seus templos de deuses. Há pessoas que cultuam seus líderes, há pessoas que têm suas lideranças, seus pastores, seus apóstolos como um Deus, exercendo a idolatria no homem. Há pessoas que classificam um culto pela manifestação emocional desse culto. E se ali houve entrada da Arca da Aliança, toque de trombetas, se ali fizeram uma manifestação religiosa, ilustraram um culto com várias e várias vertentes do Antigo Testamento, Deus estava presente. Há outros que cultuam a Deus de uma forma totalmente equivocada, buscando o poder de Deus através de elementos que estão no dia a dia da nossa vida. Pessoas que pegam toalhas ungidas, pessoas que pegam travesseiros ungidos para ter uma boa noite de sono, pessoas que pegam o suor do rosto daquele que se declara homem de Deus para passar no seu corpo, para que assim talvez seja curado, seja liberto de alguma opressão maligna. Pessoas que têm um raciocínio de Deus que se resume à unção de vassouras comum que se compra num supermercado e leva na mão daquele ungido, entre aspas, de Deus, e ele ali derrama uma água, um óleo sobre aquela vassoura e vende aquela vassoura como vassoura ungida. E a pessoa sai dali e diz para aquela vassoura: tu és o meu Deus, tu me trará libertação, tu trará prosperidade para minha casa, tu trará prosperidade para minha empresa. Então nós estamos hoje cheios de deuses diante de nós, porque o Brasil, ou o cristianismo no Brasil, acostumou a cultuar um Deus visível. Nós viemos de uma religião assim. Na nossa tradicional religião, nós nos prostrávamos diante de imagens. É isso que Deus está falando para este povo que saiu da escravidão no Egito. Eles eram acostumados a oferecer culto aos deuses do Egito. Eles eram acostumados a pagar com culto alguma benevolência recebida lá no Egito. Eles aprenderam a cultura, os costumes, e tanto ficou impregnado neles que eles esqueceram tudo o que o Deus zeloso, soberano, único e presente no meio deles fez. Além das 10 pragas, Deus abriu o Mar Vermelho. Além de abrir o Mar Vermelho, eles andaram 40 anos e a Bíblia diz que a roupa não se gastou e o pé não inchou. Ou seja, o calçado foi o mesmo. A Bíblia ainda diz que Deus sustentava eles com codornizes. No meio do deserto comiam carne. E na primeira dificuldade eles lembravam da escravidão. Eles diziam: levantemos entre nós um capitão e que ele nos guie novamente ao Egito, pois lá tínhamos alho, tínhamos peixe. Em troca da comida, em troca da bebida, eles preferiam estar lá servindo um Deus morto, um Deus que provinha para eles alimento físico, mas não vida eterna, do que servir um Deus vivo, um Deus presente, um Deus zeloso, mesmo em tempo
de dificuldade. Essa é a característica de Deus no meio evangélico. Eu posso dizer, sem medo de errar, em 90% da mente de cristãos autênticos, Deus ainda é uma mera visão, uma mera imagem. Deus não é presente em momentos de adversidade, de dificuldade, porque a maioria desses cristãos abandonam sua fé, blasfemam contra Deus, caem no pecado, não temem o distanciamento do mundo para servir esse Deus. Nós vimos aí recentemente no Carnaval, as igrejas foram invadidas pelo mundo. Mas a Bíblia aqui nos diz que eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Deus cuida da sua imagem. Deus anela pela santidade da igreja, para que a igreja possa refletir a glória de Cristo, a presença do verdadeiro Deus. A consciência de Deus adquirida por Paulo foi tão forte que ele, em Filipenses capítulo 3, ele diz que considerava a sua cidadania, seu patriotismo, seu conhecimento, seu entendimento acerca da lei e de tudo o que provinha do judaísmo como esterco para ganhar a Cristo, para saber e conhecer a suprema grandeza de Cristo. Hoje as pessoas estão inventando cada vez mais modas, cada vez mais ídolos para os crentes cultuarem. E é interessante que esses mesmos crentes que cultuam arca, que cultuam pão, que cultuam água ungida, que cultuam lenço, que cultuam travesseiros, que cultuam homens, tentam consertar ou tentam, de certa forma, dar exemplo aos cristãos que são de outras denominações, que têm ali os seus ídolos, há outras religiões que estão envolvidas por deuses que na verdade não são deuses. Deus disse um dia para o seu povo: tirai do vosso meio os deuses estranhos. É por isso que há muito crente derrotado no Evangelho. É por isso que há muita igreja mundana tentando se colocar como igreja evangélica. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. E há uma advertência muito séria que Deus diz através de Samuel: enquanto nós estivermos com Deus, Ele estará conosco, mas se um dia o deixarmos, Ele também nos deixará. O nosso maior cuidado é para não deixar Deus pensando que Ele ainda está conosco. Isso aconteceu com Israel, quando ali os filhos de Eli trouxeram a arca para a frente de batalha, pensando que Deus estaria com eles mesmo, eles sendo promíscuos, eles sendo idólatras, eles sendo ali transgressores da lei de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia caíram em Israel mais de 20.000 homens e a arca da aliança foi roubada. O culto a Deus, a presença de Deus no homem, a presença de Deus no ser humano faz a diferença. A presença de Deus no ser humano traz glória somente para Ele. Não precisamos mistificar um evangelho tão puro e genuíno como está aqui na palavra de Deus. Não precisamos inventar coisas e modas para que o culto fique mais atraente. Se estamos cultuando a esse Deus, se estamos louvando, bendizendo a Ele, todos os que estiverem presentes serão saciados, embriagados pela sua presença. Eu quero te convidar para participar conosco nas sextas-feiras, quando nós estamos ali estudando sobre conhecimento de Deus. Deus nos trouxe algo profundo em cima desse texto de Êxodo 20.
Se você tiver um tempo, se você estiver aí na cidade de São Lourenço e quiser ouvir uma palavra da parte de Deus, bíblica, venha participar conosco. Nós estamos ali no bairro de Lourdes, no início, na entrada do bairro, o número 284, Igreja Batista da Provisão. Amém? Que Deus te abençoe. Cada sábado nós estaremos aqui deixando para você uma palavra, deixando para você uma advertência. Deus não mudou. Ele é um Deus zeloso. Então todo esse modismo, toda essa bagunça que tem feito com o Evangelho, tais líderes, não se identifica com o Deus da Bíblia, se identifica com idolatria evangélica. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, adore somente a Deus. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Deus te abençoe, um ótimo dia e até a semana que vem com mais uma instrução de Deus para a nossa vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus.